terça-feira de Liga dos Campeões. Tem Barcelona em campo, Liverpool e PSG e outros jogos bem interessantes que vamos analisar a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Terça-feira terçou com oitavas de final da Liga dos Campeões. Jogos de volta, jogos bem interessantes aqui que a gente vai analisar a partir de agora. Eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Fábio Hermano. Estou muito ansioso, tá? Esse vai ser um programa daqueles. Boa. Liga dos Campeões é sempre um ótimo campeonato, né? É, só não é melhor pra que... gente apostar, enfim. Se bem que a quarta-feira, né, que foram esses jogos, né, que a gente vai analisar agora, que foi na quarta passada. Foi muitos resultados surpreendentes, bastantes, né? Para o apostador, a gente esperou o jogo com muitos gols, né? E acabou não acontecendo. Vamos ver se isso acontece aí nessas partidas de volta. Bom, vamos começar analisando Barcelona e Benfica. Belo jogo. Né? O Barcelona que venceu fora de casa, lá em Lisboa, 1-0. De forma surpreendente. Até com 1 a menos, né? Sim. Teve 1 a menos ali no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu fazer o gol da vitória. O Benfica até tentou, teve mais ali volume, mas não conseguiu deixar o seu gol. Jogo terça, 2h45, lá no Estádio Olímpico de Barcelona. Pois é, um joguinho muito interessante aí. O Barcelona vem fazendo uma grande temporada, né? E diga-se de passagem, a gente pode ter Barcelona e Real nessa final de UEFA Champions League, né? Que já tem o chaveamento ali definido. Quem sabe, hein? Não teremos uma das maiores finais da história da Champions League. Vamos chamar ele, Fábio Hermano, nosso aplicativo do Game Arena, pra gente dar uma analisada em estatísticas aí, pra esse confronto, como chegam as equipes. Ó, tem um QR Code aqui, você pode baixar de forma gratuita, tá? Baixa, apontar a câmera do seu celular aí. Vamos dar uma olhadinha nas últimas partidas das duas equipes, como chegam os culés. A última partida foi justamente contra o Benfica, né? Teve a questão lá do médico, jogo, né? Contra o Osasuna, né? Do Barcelona, que acabou falecendo, e aí o jogo contra o Osasuna no sábado foi adiado, né? Pois é. Então o Barcelona não entrou em campo aí nesse final de semana. O último jogo foi justamente contra o Benfica, 1-0. Antes, pela La Liga, fez 4 na Real Sociedad, né? Aí teve Copa do Rei, 4-4 com o Atlético de Madrid, venceu Las Palmas por 2-0, venceu o Rayo Vallecano por 1-0. Algo que destoa um pouquinho do que vinha sendo o Barcelona ao longo da temporada é que a defesa deu uma melhorada, né? Deu. Apenas um jogo aí que ele sofreu gol e dos últimos 5 ele só sofreu gol em 1, mas também no que sofreu foram 4, né? Foram 4, isso, exatamente. E esse último jogo contra o Benfica foi, cara, fugiu muito da lógica o fato dele não ter sofrido gol, né? Como a gente disse, foi um zagueiro expulso no primeiro tempo e o Barça não só conseguiu segurar, como ainda conseguiu deixar um golzinho e bem dizer, encaminhou a classificação, né? Tarefa dificílima aí para os portugueses. Classificação acho muito difícil pro glorioso Benfica. SLB. O Benfica que jogou no final de semana, né, no Campeonato Português e venceu o Nacional 2-0. Nacional da Madeira. Nacional da Madeira, exatamente. Da Ilha da Madeira. Isso. Conhece essa ilha? Não é de Cristiano Ronaldo? Ele nasceu lá, né? Exatamente. Antes venceu o Benfica por 1-0, né? E Copa de Portugal venceu o Braga por 1-0. Vem deixando gols, basicamente, todos os seus jogos. Não deixou contra o Barcelona. Porque é campeonato português, né? Mas mesmo assim, eu vou me contradizer, porque na Liga dos Campeões também o poderio ofensivo do Benfica funcionou muito. Meteu 3 ali contra o Mônaco, antes havia metido 4 no próprio Barcelona, né? Ganhou fora de casa também contra o Mônaco. Então, de fato, é um bom ataque aí, o do Benfica. O Arthur Cabral é banco até, né, desse time, do Benfica. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque as odds apontam um favoritismo do Barcelona. Favoritismo altíssimo, eu diria até, tá? Esses jogos que a gente vai analisar hoje, eles têm uma particularidade que os times encaminharam muito a classificação, né? Seja por vencer fora de casa ou por vencer por uma larga vantagem. Então deixa tudo mais perigoso, porque o Barcelona é favoritaço, mas enfim, já tem a vantagem, pode dar uma relaxada, pode ser muito bem um empate. Esse é o ponto. Né? Então, muito cuidado, viu, para esses jogos aí de terça da Liga dos Campeões. Joguinhos difíceis, tá? De prever alguma coisa. Cara, a gente poderia destacar aqui um ambas marcam, né, Fábio? Cotaçãozinha 1,53. Mas, como eu disse, o que me deixa com o pezinho atrás aqui é o fato do Barcelona... Cara, o sistema defensivo deu uma melhorada, né, velho? O time que só levou gol em um jogo dos últimos 5 que disputou. E aí a gente tem um handicap, aí é onde a gente vai entrar num dilema, tá? Por quê? O handicap asiático -1, ao meu ver... é onde a gente vai prezar mais pela segurança, tá? A odd ela não é tão atrativa, mas Fábio tocou num ponto importante. O Barcelona ele já fez o resultado no jogo de ida. Então eu tenho um leve receio do handicap -1,5, porque aqui o Barça teria que vencer por 2 gols de diferença, né, velho? Seria muito reembolso. Né? E aí, velho, aqui pelo menos, no handicap -1, apesar da odd não ser tão atrativa, se eventualmente o Barça só vence por um gol, coisa que a gente acredita muito na vitória do Barcelona, né? E o Benfica ele vai ter que se expor. Então eu acho que naturalmente o Barça vai conseguir deixar seus 2 gols de diferença aí, tá? Mas aqui pelo menos a gente se protege, tá?
Então fica aí a recomendação para o apostador. Se você quiser se expor mais um pouco, eu prefiro buscar o lucro e se eu tiver que perder, beleza. Então pega o handicap menos 1,5. Show de bola, vai a seu critério. Aqui, como a gente preza pela relação do custo-benefício relacionada à segurança, eu acho que o handicap asiático menos 1 ele acaba realmente sendo melhor, tá, para essa partida. Muito bem, então nossa dica aí para esse confronto, o handicap asiático menos 1 a favor do Barcelona. Bom, a gente agora vai falar do jogo entre times alemães, né? Bayern Leverkusen e Bayern de Munique. Na ida, o Bayern de Munique encaminhou a classificação 3-0. Vamos colocar na tela as informações desse jogo, né? 5 da tarde lá na Bay Arena, né? A casa do Bayern Leverkusen, oitava de final, jogo de volta, outro jogo encaminhado, né? Você vai sua piada de novo, o duelo da cidade do Bayern? Não vou fazer hoje. Obrigado, tá? Vamos dar nosso aplicativo então, do Game Arena? Vamos dar uma olhadinha aí em algumas estatísticas. Duelo interessante, tá? O Leverkusen que vem numa quedinha aí, os últimos jogos não foram muito legais aí para a equipe de Xabi Alonso. O time foi derrotado para o Werder Bremen por 2-0, a gente relativiza um pouco, né? Cabeça 100% focada aí na Champions League. E antes disso, tomou 3-0, que pode dizer que foi um resultado surpreendente. Claro, o Bayern tem total potencial. Um jogador a menos, né? Durante o momento do jogo, isso aí acabou facilitando para o Bayern ter essa vantagem maior. Foi. Antes disso, vinha bem. Isso, vinha bem. É um jogo que a classificação acho que não tem muito para onde correr, vai ser do Bayern de Munique, né? Agora, aqui tem um ponto, né? Porque diferentemente dos casos de Barcelona e Inter Milão que a gente mencionou que encaminharam a classificação, e até mesmo o Arsenal também, é porque eles fizeram o resultado fora de casa. Aqui o Bayern fez em casa. Então eu acredito que o potencial do Leverkusen poder reverter, ele é um pouquinho maior por ser um mandante nessa partida, né? No jogo de volta. Exatamente. E o Bayern de Munique, né? Que na rodada anterior do campeonato alemão, perdeu, né? Foi meio que mistão ali, né? Mas, enfim, perdeu pro Bochum, que é o time da parte de baixo, 3-2. Antes, venceu o Leverkusen por 3-0 e aí vitória contra o Stuttgart, 3-1. É um time que toma muito gol, né? Até não tomou aí contra o Leverkusen, né? Teve esse jogo contra o Frankfurt, mas até vem tomando gol na maioria dos seus jogos. E o poderio ofensivo é que eu acho que a gente deveria destacar principalmente, né? Marcou gol nos últimos 5 jogos, até mesmo quando ele perdeu pro Bochum, aí ele conseguiu deixar 2 golzinhos. E antes disso ele vinha numa sequência, marcando 3 contra o Leverkusen, que é jogo difícil, né? Fora de casa, meter 3 no Stuttgart, jogo difícil também, e 4 no Eintracht Frankfurt. Então, poderio ofensivo do Bayern aí sendo o que a gente espera. Muito bem, momento Bet Nacional agora na tela, né? Vamos colocar as odds, porque o favoritismo é do Bayern de Munique. De Munique, mas não tão alto, né? Sim. Odds ali parelhas. Eu acho que é um jogo, assim, que dá para o Leverkusen vencer. Eu acho que apostar que o Bayern não vai perder, eu acho que é arriscado, porque tem a vantagem, pode dar aquela relaxada, pode jogar com o regulamento debaixo do braço. Né, pode estar perdendo de 1-0 e não querer se expor, porque até perdendo por 2 sem a classificação. Então acho que é um jogo de resultado final, seria bom a gente fugir, né? Cara, é difícil. Eu acho que o Bayern não perde, tá? O Bayern de Munique eu acho que não vai perder esse jogo, mas realmente, fez uma vantagem de 3 gols, né, velho? Uma derrota por até 2 gols, ele já garante a classificação. Então, de fato, cara, eu acho que vale a pena você ter seu medinho aí em apostar em algo relacionado à dupla hipótese ou até empate nula aí nesse confronto, né? Agora, eu acredito em uma partida de gols, velho. Eu acho que ele ia ser muito movimentado, até porque o Leverkusen vai ter que se expor e muito nesse confronto, né? Tem que buscar 3 gols. Tem potencial para isso? Sim, é uma tarefa dificílíssima, mas quem sabe, né? Champions League nos reserva aí grandes histórias normalmente nos mata-mata, né? Perdeu de 3-0 do Feyenoord, né? Pois é, diga-se de passagem, né? Então, assim, eu acho que não vai acontecer, mas assim, é um jogo e tá levando muito gol, né? A gente vê um retrospecto. Você levou 3 do Bochum, tudo bem que foi jogadores ali que alguns deles não vão nem entrar em campo contra o Leverkusen, mas é um sinal aí que também não tem uma defesa tão sólida. Tomou gol nos 2 jogos contra o Celtic, né, na fase anterior, até não tomou contra o Bayer Leverkusen, até conseguiu não sofrer, mas eu acho que fora de casa o Leverkusen deixa o seu golzinho. E o Bayern, que tem um ataque muito forte, né? Também acho que deve deixar pelo menos um golzinho. Então, ambas marcam. Acaba sendo a melhor pedida aí para esse duelo de alemães pela UEFA Champions League. Então, sugestão de aposta dada. Agora a gente vai para outro duelo bem encaminhado, né? Inter e Feyenoord. A Inter de Milão venceu fora de casa por 2-0 e agora em casa vai decidir aí a parada para avançar para as quartas de final, inclusive o único italiano vivo na competição, né? Bom, terça, 5 da tarde, lá no Giuseppe Meazza, jogo de volta. Acho que esse é o confronto mais fácil aí dessa terça-feira de Champions League, né, velho? Acredito muito que a Inter já tá ali com 2 pés na classificação, né? Tarefa... Eu acho que o Feyenoord chegar nas oitavas de final já foi um grande feito, tá? Time que vem dando um calorzinho ali pra... Normalmente a gente era acostumado a Ajax e PSV papar tudo na Holanda. Foi campeão recentemente, o Feyenoord, tudo mais, né? Vem fazendo aí grandes temporadas a equipe holandesa. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena? Vamos buscar aí algumas estatísticas, ver o que é que a gente pode buscar aí para esse confronto.
pra se embasar aí e ter a melhor oportunidade lá na Beto Nacional, né? Inter de Milão, velho, temporada extremamente sólida. É um time que dificilmente perde seus jogos, tá? Dificilmente dá umas vaciladas. Um time que perde pouquíssimo e às vezes que perdeu nessa temporada foram jogos difíceis, né, velho? Ele não tende a vacilar. As partidas que ele perdeu foi, acho que perdeu uma pra Juventus, perdeu a Supercopa pro Milan. Enfim, a gente vai descendo aí, ó, perdeu pra Juventus recentemente por 1-0. Quando ganha também, a maioria dos jogos não sofre gols, né? Um time que dificilmente sofre gols. Enfim, time extremamente sólido aí, velho. Coloco a Inter de Milão num hall aí de, talvez, top 5 melhores times do mundo nessa temporada. Muito bem, né? Na rodada anterior do Campeonato Italiano venceu o Monza 3-2. Saiu perdendo por 2-0, inclusive, Isso, né? Cochilou, né? Monza ali, time da zona de rebaixamento, mas aí quando acordou, fez 3 gols. Sim. E conseguiu a vitória, né? Se manteve na liderança do Campeonato Italiano, antes venceu 2-0 o Feyenoord, empatou com o Napoli, que é vice-líder, né, do Campeonato Italiano, 1-1, venceu a Lazio por 2-0, é um time que na Liga dos Campeões toma pouco gol, né? Só tomou um gol na Champions, salvo engano, um ou dois, eu acho que só foi um, tá? Já foram o quê? 9 jogos, né, da Inter de Milão, os 8 da primeira fase. Acho que foi contra o Leverkusen, né? Fora que ele perdeu por 1-0. Acho que foi o único jogo que ele levou gol, salve engano. 90% de certeza isso aí, tá? Então, se eu tiver errado, foram 2. Na Liga dos Campeões é muito ligado, né? Muito atento, já tem uma defesa naturalmente forte e toma poucos gols. Já o Feyenoord, vamos colocar aí os resultados do time holandês, que perdeu, né, por 2-0 para a Inter de Milão, não jogou nesse final de semana pelo campeonato holandês, mas era um time que tinha uma tendência muito clara de fazer muitos gols e tomar muitos gols. E aí mudou de técnico e essa tendência caiu bastante. Pouco, né? O estilo de jogo mudou muito. Os jogos do Feyenoord não estão sendo tão movimentados como eram antes. O time melhorou a defesa, mas também piorou o ataque. A gente vê aí que não fez gol no campeonato holandês, né? A gente vai subir aí. Não fez contra o NAC Breda, não fez 60 contra o NEC também. Isso, então até fez ali... Contra qual é o nome desse time aí? O Almere City. Almere City. 2-0. 2-1. 2-1, aí empatou com o Milan, né, na Liga dos Campeões. 1-1. Caiu bastante de produção, tá? Isso. Teve até uma grande vitória, né, na última rodada ali contra o... Meteu 3-0 no Bayern, não foi na última rodada da Champions? Isso, acho que foi na penúltima. Na penúltima. Tomou 6 do Lille, verdade, né? 6-1 do Lille. É um time que, inclusive, que fora de casa não vem conseguindo também render muito bem, né, nos jogos recentes. Então, acho que nesse aí, acho que a Inter vai... Vamos para o nosso momento Bet Nacional, vamos ver as odds aí, se a odd da Inter de Milão já é atrativa. Não de fato, uma menor odd, né? É uma odd baixa, não dá para ir na vitória seca, mas aí dá para ir para uma vitória por uma margem maior. Pela vantagem, talvez a Inter de Milão não tenha tanto ímpeto assim. Cara, eu acho que a gente pode ter um pé atrás, né? A gente pode ir aqui na aba de handicap, ó. Por exemplo, a gente tem o dilema aqui de pegar o -1 ou -1.5, né? E aí a gente vai entrar numa questão muito parecida com a análise que foi feita para o jogo de Barcelona e Benfica, né? Aqui, velho, eu não confio em gols, porque a Inter é muito sólida defensivamente, não acredito que vá sofrer gols do Feyenoord, então eu tenho o meu risco, inclusive a odd é alta, tá? Odd 2 aí para esse jogo, mas eu acho que não dá para confiar nesse golzinho aí do Feyenoord, não. E tem esse ponto, né, velho? A Inter já fez o resultado no jogo de ida e foi um 2-0, então pode ser que dê uma segurada, dê uma pisada no freio aqui nesse jogo de volta. O gols tá quanto? Só pra gente ter uma... Cara, se o menos de 3 pontos ele tivesse uma odd alta, a gente poderia até ir. Mas é porque, cara, a Inter tem potencial pra até... Se ela quiser jogar, ela pode muito bem meter uma goleadazinha aqui, né? A gente viu que o Feyenoord tomou 6-1 do Lille, lá na última rodada da Champions, por exemplo. Enfim, e aí é o seguinte, fica a critério do apostador. Quem quiser se arriscar um pouquinho a mais, o handicap -1,5 eu acho que vai bater. Meu palpite aqui para esse jogo é 2-0 ou 3-0 para a Inter de Milão. Mas, como a Inter já fez esse resultado no jogo de ida, existe uma possibilidade dela dar uma pisada no freio, eu prefiro pegar o handicap -1 por questões de segurança. Aqui, se a Inter de Milão ela vence por um gol de diferença, 1-0, por exemplo, que eu acho que é um palpite viável para esse confronto, aí você está protegido, você não vai perder dinheiro. Você só vai perder dinheiro se a Inter não vencer o jogo, o que eu acho muito difícil. Então, por termos de segurança, a gente fica no handicap -1, mas fica aí também a opção do handicap -1.5 para quem quiser se arriscar um pouquinho a mais e ter um lucro maior se a Inter vencer por 2 gols, né? Aí você vai se expor, porque se só vencer por 1, aí é head. Muito bem, então dica dada aí para Inter e Feyenoord, né, para Inter de Milão vencer aí por pelo menos 2 gols de diferença. Se vencer por 1, aí a gente tem o dinheiro devolvido. Perfeito. Bom, vamos agora falar do principal jogo, né, desta terça-feira de Liga dos Campeões, Liverpool e PSG. Outro time que fez o resultado fora de casa, né? O Liverpool fez 1-0 em Paris, no jogo que o Alisson foi decisivo, né? Se o futebol fosse justo, seria uns 3-1 para o PSG, cara, aquele jogo. Foi inacreditável esse jogo, tá? Inclusive,
talvez uma das melhores atuações da história de Alisson aí. E quebrou todo mundo, né? Que apostava em ambas marcas nesse jogo. Exatamente. O jogo com gols foi só 1-0, porque o Alisson atrapalhou a vida de muitos apostadores. Foram mais de 20 finalizações do PSG e só 2 do Liverpool, salvo engano, né? Parecia aqueles joguinhos ali que você joga no videogame, que você massacra o adversário e ele no final vai lá e faz um golzinho. Foi exatamente o que aconteceu na ida. Isso, jogo terça, 5 da tarde, lá no Anfield, né? A casa do Liverpool. Agora a gente vai para o nosso aplicativo do Game Arena, na tela. Temporada muito boa do PSG, né, velho? Muito boa mesmo, aí mudou a metodologia ali do clube, tá dando uma investida mais em jovens. Tem alguns que já estão se destacando muito bem, caso do Barcola, por exemplo, e fez realmente uma partida de ida excepcional, né? Um placar bem mentiroso aí, esse jogo de ida. O Liverpool acabou levando a melhor. E pra você ver como o futebol é uma maluquice, né, Fábio Hermano? O Liverpool não levar gol nesse jogo contra o PSG foi algo inacreditável. Aí ele vai e leva o Southampton em casa, que é o pior time da Premier League. Exatamente. 3-1, né? Ganhou. Tranquilo, mas aí... De virada, tranquilo mais ou menos. O intervalo terminou 1-0 pro Southampton. E aí, no segundo tempo, fez 3 gols. Bom, antes venceu o PSG 1-0, venceu o Newcastle por 2-0, né? 3-0 no City, 2-0 no City. É um time que ele toma gols nos jogos... mais inacreditáveis. Nos jogos mais difíceis, o Liverpool está conseguindo não tomar gol, Exatamente. né? É até curioso isso. Parece que entra mais ligado lá, mas, enfim, com a sua defesa mais bem postada nos jogos... que ele naturalmente é mais ofensivo também, né? Ele acaba deixando mais espaço. 3 jogos dificílimos dessa sequência e não aqui, tomar né? gol, que e são venceu ataques as 3 poderosos, né? City, Newcastle e PSG. Pois é. Eles fazem muitos gols e o Liverpool não foi vazado. Pois é. E o PSG? E o PSG aqui no Campeonato Francês segue Campeão o passeio, já, né? invicto. Fez 4-1 no Rennes, né? No Rennes. Aí perdeu por 1-0, aí no Campeonato Francês ele faz 4, 3 em todo mundo, 6, 7, aí na 7 Copa foi da a Copa, França. né? Fez 3 no Lyon, enfim, é um time que marca muitos gols. Na temporada, muitos gols. Até na própria Liga dos Campeões, né? Fez muitos gols, mas não fez contra o Liverpool, né? Então, vai ter que marcar se quiser avançar para a próxima fase nesta terça-feira. Bom, vamos para o nosso Momento Bet Nacional. Odds bem altas, né? Odds que mostram aí que realmente é um jogo difícil para o Liverpool, né? O favoritismo é até do time inglês, mas não tão baixo, né? Não tão alto. Não tão alto, a odd não tão baixa. Exatamente. Pois é um jogo difícil, velho. Acho que não é tarefa fácil pro Liverpool. O Liverpool que acredito que é uma questão de unanimidade, o melhor time dessa temporada aí no futebol mundial. Mas, realmente, o PSG tá muito bem, não tá invicto lá no Campeonato Francês à toa. Não é só por causa da disparidade das outras equipes, realmente tá apresentando um futebol muito interessante e apresentou no jogo de ida contra o Liverpool, como a gente disse, né? O resultado de 1-0 pro Liverpool foi muito mentiroso em relação ao que aconteceu ali na partida. Difícil cravar a vitória, tá, Fabiano? Vitória eu não cravo. Eu até gosto nessa partida do ambas marcam, mas aí vamos entrar aqui numa discussão que é a relação custo-benefício e tudo mais. A odd ela é baixa, 1,49 apenas no ambas marcam. Eu até acho que é uma boa pedida, mas em termos de segurança, levando em consideração que, como a gente disse, o Liverpool é um time cuja defesa tem sido muito sólida, que não levou gol lá no jogo de ida, não levou gol recentemente do Manchester City fora de casa, não levou gol do Newcastle, né? É um time que quando joga partidas mais difíceis, parece que realmente entra mais ligado e o sistema defensivo funciona ainda melhor. Então o que é que eu prefiro para esse confronto? A gente combinar o dupla hipótese do Liverpool com mais de 1,5 gols no jogo. Aqui a gente vai ter um odd de 1,59, que é consideravelmente melhor do que o ambas marcam. E aqui, eu até acho que eu vou nessa opção aqui confiando no ambas marcam, tá? Eu acho que 1-1 é uma pedida interessante, por exemplo, aqui seria green pra nós, né? Mas se for 2-0 pro Liverpool, que é um palpite que eu não descarto, se o Liverpool apresentar esse ótimo futebol que vem jogando, se a defesa estiver ali bem postada, um 2-0 é um palpite ok para esse confronto. Aqui também é green, né? A gente não vai ficar dependendo do gol do PSG. Eu não imagino um cenário onde o PSG vai fazer gol e isso aqui vai dar red. Esse é o ponto. Então eu prefiro aqui do que o ambas marcam. E inclusive eu considero essa aqui a melhor alternativa dessa terça-feira. Por isso, selo Hotbet, stake dobrado aí. É isso, eu também acho um jogo com tendência de empate com gols. Se eu tivesse que apostar 1-1, 2-2, eventualmente aqui é green. Empate com gols aí para esse confronto. Bom, então é isso, né? Dicas dadas aí para essa terça-feira de Liga dos Campeões. Gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tá muito feliz, tá? Que nossa audiência cada dia vem aumentando, né? A galera tá comentando aí. Sim. Então, desse feedback super importante, compartilha aí com a galera aí. Pode criticar também, né? É importante, críticas pode criticar também. Sim. Quando a gente erra, pode cornetar, faz parte. Enfim, mas a gente fica muito feliz aí com o crescimento do Bets do Dia, graças a vocês. Lembrando, jogue com responsabilidade, aposta para maiores de 18 anos e aposta é entretenimento, não é investimento. Valeu, Matheus Montenegro. Tem edição de quarta, tá? Falando dos outros jogos aí da Liga dos Campeões e também falando do Corinthians na Libertadores. Tamo juntos e até a próxima. Valeu.